Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda com Eleni Ciprim. Capítulo 13. O Santo que não dorme. Por favor, dê-me seu consentimento para que eu tente alcançar a comunhão ininterrupta com Deus nas solidões do Himalaia. Certa ocasião disse ao mestre essas ingratas palavras, acometido por uma dessas ilusões imprevisíveis que atacam o devoto de vez em quando. Senti uma impaciência crescente no tocante aos encargos do eremitério e meus estudos universitários. Uma ligeira circunstância atenuante é que, quando esse pedido foi feito, só estava com Sri Yukteswar há 6 meses, ainda não compreendera inteiramente a grandeza de sua estatura espiritual. Muitos montanheses vivem na Himalaia, nem por isso têm a percepção de Deus. A resposta do meu guru foi simples e pausada. É melhor procurar a sabedoria num homem de realização do que numa montanha inerte. Ignorando a insinuação irrefutável de que ele, e não uma montanha, era o meu mestre, reiterei o apelo. Sri Yukteswar nem se deu ao trabalho de responder. Tomei prontamente seu silêncio como consentimento, uma interpretação duvidosa, mas conveniente. Naquela noite, na minha casa em Calcutá, comecei a fazer os preparativos para a viagem. Enrolando umas poucas coisas num cobertor, lembrei-me de uma trouxa semelhante que poucos anos antes deixara cair furtivamente da minha janela do sótão. Fiquei imaginando se essa não seria uma malfadada fuga para o Himalaia. Da primeira vez, minha exaltação espiritual fora grande. Nessa noite, porém, a ideia de deixar meu guru me deixava com a consciência pesada. Na manhã seguinte, fui procurar Bihari Pundit, meu professor de sânscrito no Scotch Church College. O senhor me falou de sua amizade com o grande discípulo de Lahiri Mahasaya. Por favor, dê-me o endereço dele. Você se refere a Ram Gopal Muzumdar? Eu o chamo de o santo que não dorme. Ele está sempre acordado, em estado de consciência estática. Mora em Rambajpur, perto de Tarakesvar. Agradeci ao Pundit e tomei imediatamente o trem para Tarakesvar. Esperava desfazer minhas apreensões, arrancando do santo que não dorme a aprovação para praticar meditação na solidão do Himalaia. Ouvi falar que o amigo de Bihari havia conseguido iluminação depois de muitos anos de prática de Kriya Yoga em cavernas solitárias. Ao chegar em Tarakesvar, fui visitar um famoso santuário. Os hindus têm, por esse lugar, a mesma reverência dos católicos pelo santuário de Lourdes, na França. Inúmeras curas milagrosas têm ocorrido em Tarakesvar, uma delas com um membro da minha família. Sentei-me no templo durante uma semana. Contou-me certa vez minha tia mais velha. Em completo jejum, rezei pela cura do seu tio Sarada, que sofria de uma doença crônica. No 7º dia, uma erva materializou-se na minha mão. Preparei uma infusão com aquelas folhas e dei-a ao seu tio, que ficou instantaneamente curado. Sua doença nunca mais voltou. Entrei no sagrado recinto de Tarakesvar. No altar havia apenas uma pedra redonda. Sua circunferência, sem começo e sem fim, é extremamente apropriada como representação do infinito. Abstrações cósmicas não são coisas do outro mundo, nem mesmo para o mais humilde dos camponeses indianos, que de fato tem sido acusado pelos ocidentais de viver de abstrações. Meu estado de espírito naquele momento estava tão circunspecto que não senti vontade de me prostrar com reverência diante do símbolo de pedra. Deus só deve ser procurado refletir dentro da alma. Deixei o templo sem fazer sequer uma genuflexão e caminhei a passos largos em direção à aldeia de Rambajpur, que ficava nos arredores da cidade de Tarakesvar. Pedi informações a um homem que por ali passava. Depois de refletir longamente, ele disse por fim em tom de oráculo: quando chegar a uma encruzilhada, vire à direita e siga sempre em frente. Obedeci a orientação e segui meu caminho ao longo das margens de um canal. A noite chegou e com ela o cintilar dos vagalumes e os uivos dos chacais deram vida às cercanias daquela aldeia encravada na floresta. A luz do luar era tênue demais para suscitar qualquer sentimento de segurança. Vaguei trôpego por cerca de 2 horas. Ouvi então o animado tinir do sino preso no pescoço de uma vaca. Por fim, meus repetidos gritos fizeram com que o camponês se aproximasse. Estou à procura de Ram Gopal Babu. Não há ninguém com esse nome na nossa aldeia.
Seu tom de voz era ríspido. Você provavelmente é um detetive mentiroso. Com a esperança de afastar as suspeitas da sua mente, preocupado por motivos políticos, expliquei-lhe pesaroso minha difícil situação. Ele me conduziu até sua casa e ofereceu uma hospitaleira acolhida. Rambajpur é longe daqui, disse ele. Na encruzilhada, você devia ter virado à esquerda, não à direita. Meu informante matutino, pensei com tristeza, era evidentemente uma ameaça aos viajantes. Depois de comer uma saborosa refeição de arroz integral, dal de lentilhas e um curry de batatas com bananas cruas, retirei-me para uma pequena choça contígua ao pátio. Ao longe ouviam-se as vozes dos aldeões que cantavam acompanhados do som barulhento de mirindangas e símbolos. Mirindangas são tambores tocados com as mãos, usados apenas para acompanhar música religiosa. E símbolos. Não dormi muito naquela noite. Orei fervorosamente para ser conduzida a Ram Gopal, o yogi recluso. Assim que os primeiros raios da aurora penetraram pelas frestas do meu quarto escuro, iniciei minha jornada para Rambajpur. Ao atravessar os campos agrestes do arroz, caminhei com dificuldade sobre tocos ceifados daquela planta espinhosa e montículos de barro seco. Cada camponês que passava por mim invariavelmente informava que eu estava a apenas uma crocha, cerca de 3 quilômetros do meu destino. Em 6 horas, o sol cumpriu triunfantemente sua trajetória do horizonte ao zênite. Mas minha sensação era de que sempre estaria distante de Rambajpur, por uma crocha. No meio da tarde, meu mundo ainda era infindável campo de arroz. O calor que emanava da atmosfera e que eu não tinha como evitar estava me levando a um iminente colapso. Quando um homem se aproximou de mim, caminhando sem pressa, mal ousei repetir a costumeira pergunta, temendo receber a mesma e monótona resposta. Fica apenas uma crocha. O estranho parou ao meu lado. Baixo e magro, seu aspecto físico não era marcante, salvo por um par de olhos extraordinariamente penetrantes. Pretendia deixar Rambajpur, mas como suas intenções são boas, resolvi esperá-lo. Sacudindo o dedo no meu rosto espantado, perguntou: Você não é inteligente o bastante para saber que não conseguiria me encontrar chegando inesperadamente? Aquele professor Behari não tinha o direito de lhe dar o meu endereço. Refletindo que me apresentar a este mestre seria mera redundância, permaneci mudo na sua presença, um pouco ressentido com a recepção que recebi. Sua próxima pergunta foi feita bruscamente. Diga-me, onde você acha que Deus está? Bem, ele está dentro de mim e em toda parte, sem dúvida. Minha perplexidade era perceptível. Onipresente, não? O santo riu. Então, meu jovem senhor, por que ontem, no templo de Tarakesvar, não se curvou ao infinito no símbolo de pedra? Seu orgulho fez com que fosse punido, recebendo a indicação errada do homem que não estava preocupado em distinguir a esquerda da direita. Hoje também passou por maus momentos. Concordei sinceramente, encantado com o olho onisciente oculto dentro daquele corpo de aparência irrelevante que se encontrava diante de mim. Uma força curativa emanava do yogi, e mesmo sob o calor abrasador daquele campo, senti-me instantaneamente refrescado. A tendência de todo devoto é pensar que seu caminho para Deus é o único que existe, disse ele. Lahiri Mahasaya afirmava que a yoga, pela qual se pode encontrar a divindade interior, é sem dúvida o caminho mais sublime. Ao descobrirmos Deus dentro de nós, logo o percebemos fora de nós. Santuários sagrados em Tarakesvar e em outros lugares são corretamente venerados por serem centros nucleares de força espiritual. A atitude crítica do santo desapareceu e seu olhar tornou-se suave e compassivo. Ele deu um leve tapinha no meu ombro. Jovem yogi, vejo que você está fugindo do seu mestre. Ele possui tudo o que você precisa. Deve voltar para ele. As montanhas não podem ser seu guru. Ram Gopal estava repetindo as mesmas palavras de Sri Yukteswar, proferida no nosso último encontro. Os mestres não sofrem nenhuma coação cósmica que os restrinja a residir em algum lugar específico. Meu companheiro olhou-me zombeteiro. Nem Himalaia, na Índia, nem o Tibete possuem o monopólio dos santos.
O que não nos damos ao trabalho de encontrar dentro de nós mesmos não será descoberto conduzindo o corpo aleatório de um lugar para outro. No momento em que, para alcançar a iluminação espiritual, o devoto se dispõe a ir até mesmo aos confins da terra, seu guru aparece bem perto. Concordei silenciosamente, lembrando a prece que fiz ao eremitério de Benares, seguida do encontro com Sri Yukteswar, numa rua bastante movimentada. Você tem algum pequeno quarto onde possa fechar a porta e ficar sozinho? Sim, disse eu, pensando com que desconcertante velocidade aquele santo descia do geral para o particular. Essa é a sua caverna. O Yogi lançou sobre mim um olhar de iluminação espiritual que jamais esqueci. Esse quarto é a sua montanha sagrada. É nele que você encontrará o reino de Deus. Vamos parar por aqui. Continuamos na cena dos próximos capítulos do mesmo capítulo.